Olá, muito boa tarde. A atenção aos migrantes vai estar no centro da Praça de São Pedro este domingo. A razão principal, a canonização de João Batista Scalabrini, que tudo fez para ajudar mulheres e homens que foram forçados a emigrar. Daqui a pouco vamos recordar a sua biografia e a obra que criou, contando para isso com a presença de Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Primeiro, mostramos-lhe a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Histórica. Foi assim a intervenção do Papa no último domingo perante o cenário de tragédia nuclear para a humanidade por causa da guerra na Ucrânia. Francisco fez uma declaração inédita, dedicando a sua reflexão antes da oração do Ângelus a mensagens diretamente dirigidas a Kiev e Moscou. Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare anche per amore del suo popolo questa spirale di violenza e di morte. D'altra parte, addolorato per l'immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell'aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell'Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace. E che dire del fatto che l'umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica? È assurdo. Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo una distruzione? Em outubro, o Papa convida toda a Igreja a rezar pelo processo sinodal em curso. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. No dia de São Francisco de Assis, a encíclica Laudato Si ganhou forma de documentário. A carta deixa uma mensagem clara. Não há tempo a perder. A natureza grita. Detenham-se. Detenham-se. O mundo vai mudar. Porque o que estava encoberto, hoje está sendo descoberto. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A situação dos jovens e os desafios que enfrentam, temas para a análise na conferência Em Nome do Futuro, os desafios da juventude. Precariedade, salários baixos e falta de acesso à habitação. Eis o diagnóstico que está a retirar sonho e projeto aos jovens. A conferência Em Nome do Futuro, os desafios da juventude, quis ouvir de viva voz como se sente a geração mais preparada e o que pode ser feito para construir novos caminhos de participação e de escuta. É impossível ser jovem, a não ser que seja um jovem altamente privilegiado, que não saia da universidade e não seja confrontado com a precariedade no mercado laboral, ou com qualificações superiores aos quadros de gestão que os vão contratar. Ou, por exemplo, com o que eu disse na conferência de 3 em 4 jovens recebem menos de 950 euros e o preço do T1 mais baixo no Conselho de Lisboa está nos 750 euros. Portanto, isto são problemas que vão afetar o nosso bloco votante de uma maneira uníssona e de uma maneira completamente homogénea. E a incapacidade da minha geração de levantar bandeiras que sejam comuns passa também por piorar o problema, sim. Adriana Cardoso fala em nome próprio, mas também naquilo que os seus 22 anos percepcionam. A jovem de mestrado em Ciências Farmacêuticas diz que a baixa cultura cívica em Portugal remete para os partidos, a participação política e lamenta o fosso crescente entre os jovens e os processos eleitorais.
Eu estou a verificar na minha geração cada vez mais um afastamento dos partidos políticos e do processo eleitoral, ou seja, a minha geração participa muito politicamente, mas não participa em termos eleitorais, isso é um perigo, é um risco, porque não queremos de todo que os blocos votantes se baseiem em pessoas que dependem neste momento do Estado Social e as pessoas que no futuro vão depender do Estado Social e que sustentam o Estado Social hoje em dia não estejam devidamente representadas. Portanto, é importante trazer a minha geração de volta para o processo eleitoral. Ideias e espaços de participação são caminhos que se querem encontrar para que os jovens intervenham em políticas adequadas ao seu contexto e desenhem novas relações económicas. Os jovens precisam de oportunidades e que lhes sejam dadas as oportunidades porque eles têm muito para entregar. Há muitos clichês, os jovens são o futuro e são efetivamente, mas é preciso que consigam entrar no mercado de trabalho, que tenham a capacidade de fazer coisas de que gostam e onde acrescentam valor, porque muitas vezes quando não há lideranças que puxem por eles ou que os deixem utilizar a sua criatividade, eles não estão muitas vezes a trazer aquilo que de melhor têm, para além do sangue na guerra, também as competências e os aprendizagens que fizeram ao longo do seu percurso educativo e, portanto, nós temos que criar, enquanto sociedade, essas oportunidades, mas também faz falta que os jovens exijam que essas oportunidades existam e não esperem que alguém por eles mais velho vá resolver essa situação. O salto na qualificação dos jovens portugueses torna-os mais preparados, mas não lhes retira o sentimento refém de antigas formas de relação e métodos de trabalho. Um grande desafio também para os jovens é não se tornarem imagens dos mais velhos, portanto é trazerem essa mudança porque de facto eles é que também entendem aquilo que são as suas necessidades e que são diferentes daquelas que eram na minha geração há 20 anos atrás e as dos jovens de agora são diferentes, há algumas comuns mas há muitas que evoluíram e os adultos muitas vezes têm dificuldade em perceber essas mudanças. Na área ambiental são os mais jovens a ensinar que a sustentabilidade tem de caminhar junto da economia, mas um grito mais forte precisa-se. Eu acredito firmemente que a reabilitação do direito ao futuro, este confisco do futuro e as implicações que isso tem sobre as novas gerações exige um sobressalto, uma grande mobilização dos jovens para que no presente possam assegurar políticas climáticas, de redução das emissões e de proteção da biodiversidade que estejam em linha com as nossas responsabilidades. Eu acredito que as Jornadas Mundiais da Juventude poderão dar um grande contributo, seja para o papel da juventude nestes temas do desenvolvimento sustentável, seja também para que os jovens possam ser protagonistas mais ativos nos processos de decisão. O caminho até à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 dá o contexto que une a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa à Rádio Renascença para fazer da escuta um ponto de partida. Não só porque vai ser um momento em que se vai falar muito das questões da juventude e dos desafios que se colocam aos jovens, naturalmente, e às sociedades no seu conjunto, como porque vai ser um período de grande elevação na discussão pública e na discussão global. Isto vai poder permitir, como diz, trazer para cima da mesa e para a agenda temas que normalmente se calhar não estão tão bem tratados, ou estão mais escondidos, ou estão menos visíveis, e trazendo-os para cima da mesa temos melhores condições para os abordar e para os enfrentar. Nós temos que encontrar formas de ouvir contributos não só da sociedade civil e das instituições, dos próprios jovens, que é fundamental, e às vezes não os ouvirem separado e também ouvi-los em cruzado, para podermos contrastar as perspectivas que estão em causa para o futuro dos jovens, com realidade, com clarividência, com urgência, porque alguns problemas têm urgência, mas também sem a noção de fatalidade, que são fatalidades, pelo contrário, há oportunidades para mudar, não podemos fazer tudo da mesma maneira, não podemos ter sempre as mesmas soluções, as mesmas respostas, porque não vamos ter resultados diferentes e, portanto, precisamos dessa criatividade e de juntar o melhor que nós temos enquanto país, a pensar no futuro. Pensar nos jovens é pensar no futuro do país, entregar um país melhor e fazer um país melhor. A encerrar a conferência, a ministra Ana Catarina Martins reconheceu a participação juvenil nos alicerces da contínua construção democrática. Hoje o movimento associativo juvenil é absolutamente extraordinário. Ele não passa só pelas juventudes partidárias e, felizmente, as juventudes partidárias existem dentro dos partidos políticos para que possam também
espelhar as preocupações de uma geração, para poderem perspectivar o futuro das sociedades onde se inserem, mas, sobretudo, para serem fóruns dinâmicos de discussão. Hoje em dia, a panóplia de associações, sejam culturais, sejam ao nível ambiental, seja ao nível das causas dos direitos humanos, e são muitas que nos devem mobilizar, são hoje o espelho de uma sociedade dinâmica, onde a juventude tem participação e deve, por isso, ser saudada. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Rádio Renascença são parceiras na escuta, mas também no impulsionar caminho, nomeadamente com a criação de um prémio Jornalismo Jovem. Dentro dos problemas da juventude, os jornalistas jovens têm também problemas específicos e sabemos que os média, como outras empresas, como outras áreas, como outros setores de atividade, têm problemas específicos e, portanto, fomentar, estimular a criatividade dos jornalistas jovens a pensar e a trabalhar em temas que se relacionam precisamente com os desafios que se colocam em termos de futuro, pareceu-nos que era também um ponto muito importante e que é o arranque também deste prémio de jornalismo que, menos de um ano das Jornadas Mundiais da Juventude, que é uma iniciativa que nós seguramente nunca tivemos e que provavelmente não vamos ter nos próximos 50 anos em Portugal, a concentração de jovens num tão curto espaço de tempo, com a presença do Papa em Portugal, a pensar o futuro e a ouvir, porque o Papa tem muito essa preocupação de ouvir, de auscultar. Até agosto de 2023, a palavra de ordem é a juventude. Protagonistas, pensadores, dinamizadores, os jovens querem ocupar o espaço presente na construção do cotidiano. Acompanhe a atualidade que publicamos em agência.eclesia.pt. Colocamos agora sobre esta mesa o tema das migrações no contexto da canonização de João Batista Scalabrini. Eugénia Costa Quaresma é diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações e cumprimento antes de mais. Boa tarde. Eugénia. Acredito que este trabalho que faz na Conferência Episcopal Portuguesa é muito inspirado em João Batista Scalabrini. É sem sombra de dúvida. Primeiro, que ligação pessoal foi acontecendo? A ligação pessoal vem da paróquia, não é? Uma paróquia que sempre foi conduzida por scalabrinianos. Muito recentemente, ainda neste século, a igreja construída é dedicada a Scalabrini e, portanto... Estamos a falar da paróquia da Amora, não é? Da Diocese de Setúbal. E se calhar o primeiro, antes de perceber quem era esta figura, foi um campo de férias itinerante que fiz, promovido pelas Irmãs Scalabrinianas, em que fomos aos locais onde Scalabrini nasceu, viveu, onde ele descobriu esta vocação muito especial, que era necessário fazer alguma coisa, que é a Estação de Milão, e este desafio aos jovens, como é que nós podemos viver este carisma no nosso dia-a-dia. A grande aprendizagem nesse verão foi que a linguagem do amor é universal. Portanto, podemos não saber falar a língua, mas se amamos, se cuidamos, conseguimos atingir os objetivos e dar um testemunho do Evangelho. Para quem nos está a ver e ouvir, interessa então apresentarmos João Batista Scalabrini. Quem foi este sacerdote italiano, não era? Um sacerdote italiano que foi bispo em Piacenza, um bispo do século XIX, que sendo pároco e apercebendo-se que a sua comunidade se estava a ir embora, começou a acompanhar, a fazer este caminho. Estavam a emigrar. A tentar perceber porque é que eles estavam a emigrar. E ele ficou muito tocado. Ele fez muitas coisas. Teve um cuidado pastoral muito grande por muitas situações, desde o catecismo, passando pelos surdos-mudos, pelos mais pobres, pelos presos. Teve um cuidado pastoral muito grande por aquilo que era a realidade do seu tempo. Mas esta das migrações, de facto, tocaram porque foi capaz de dar um passo mais, para além de ver, de se sentir incomodado, para além da assistência religiosa, criar congregações que acompanhassem estes migrantes para dar esta assistência religiosa. É célebre aquele episódio em que ele, das cartas que recebia
das pessoas que emigravam para a América dizer: nós aqui somos tratados como carne para canhão, é a expressão que usamos hoje, mas não somos tratados humanamente. Então ele sentiu de facto que era necessário acompanhar pastoralmente quem se deslocava. É um testemunho também para os nossos bispos, enquanto bispos, e pegando na realidade de hoje, na diáspora portuguesa, esta necessidade do bispo acompanhar também a comunidade que emigra. Não é? Seja com o envio de sacerdotes, seja indo visitar pastoralmente, e aliás, como ficam felizes as nossas comunidades quando são visitadas pelos seus pastores. Nossos. Sim, sim. Esta ponte, este diálogo é muito importante. E depois, porque ele não ficou só pela parte, dá um testemunho que é importante, dialogar também com os Estados, dialogar com a sociedade. Portanto, este trabalho sempre de articulação e de construir pontos e de melhorar a situação, procurar melhorar a situação. É canonizado este domingo com o leigo salesiano, que também é ali imigrante, não é? Que foi para a Argentina trabalhar. Acredita que esta canonização será um contributo para que exista uma redobrada atenção ao mundo das migrações, que nos dias de hoje acontece de forma muito diferente, não é? Mas onde também os direitos humanos são cada vez mais postos em causa. Apesar de acontecer de um modo diferente, se calhar a grande diferença é que está a ser uma realidade cada vez mais central. Não é? E temos no cuidado pastoral também do Papa Francisco este alerta. Não podemos construir um mundo sem pensar nas migrações, na realidade das migrações. Mas acha que o cuidado pastoral das comunidades migrantes está a ser descurado? Nos lados sim e noutros lados não. Existe uma nova estratégia também de inserção desses migrantes nas comunidades locais? Existe, nós sentimos isso, não é? Com as nossas comunidades, por exemplo, na Europa, que há este cuidado de melhor incluir, que as comunidades de outras nacionalidades façam parte da Igreja, sejam parte integrante da Igreja e deem testemunho e continuem a dar testemunho de fé. Aos nossos sacerdotes é pedido o serviço às comunidades linguísticas, mas também às comunidades autóctones. Portanto, um trabalho de construção de pontes. Há uma evolução, sem sombra de dúvida, no cuidado pastoral. Já não é só o acolher, o primeiro acolhimento, mas a questão da promoção e da inclusão é mais forte para as comunidades mais antigas. E são realidades que temos de considerar hoje também diante de novos fluxos de migrantes, de outras culturas, de outras religiões mesmo, que vão estando cada vez mais cruzados. Mais presentes, não é? E depois percebermos uma outra coisa. Para além desta pensarmos nas causas, não é? Que não é preciso, não vale a pena, que é preciso atuar nas causas, e muitas vezes as causas são políticas, não têm muito a ver com os migrantes, não é uma vontade da pessoa, a pessoa é forçada a migrar, as causas são ambientais, as pessoas são forçadas porque precisam de comer, precisam de se abrigar, e portanto temos que pensar, pensando nas causas, acolher esta realidade da mobilidade humana e pensar o nosso futuro considerando a mobilidade humana, aceitando-a como natural. Porque essa é uma particularidade e uma característica da pessoa humana, não é? Da sua itinerância, da humanidade. Desde sempre, não é? Há quem vá ao Gênesis, quem vá ao berço da humanidade, quem diga a humanidade começou no continente africano e espalhou-se por este planeta todo. Portanto, a mobilidade faz parte da nossa realidade, então vamos aceitar isso. E depois temos que lidar com os nossos medos, com as nossas desconfianças, como é que nós podemos cuidar disso e pôr em prática aquilo que o Evangelho diz, que o próprio Cristo veio nos ensinar, como é que podemos ser irmãos, como é que podemos construir uma família humana, falando diversas línguas, tendo diversas culturas, e depois aprender a ver que esta diversidade, se calhar, é só 1% que se compararmos com aquilo que nos une. E aí, em toda essa escola, João Batista Scalabrini foi mestre, não é? Foi. Foi mestre e porque vinha a pensar a importância de nós falarmos aqui da santidade e de como como precisamos fazer uma catequese em torno disto e voltar, se calhar,
há aquela exortação bonita do Papa Francisco, que a santidade tem a ver com esta capacidade de viver o Evangelho hoje, naquilo que é necessário. O Scalabrini viveu este aspecto muito particular, era migrante e acolheste-me, soube vivê-lo. Ele ensina-nos também, e porque é que ele continua a ser modelo para nós, porque para além deste serviço apostólico, esta caridade que é estar com os migrantes, a centralidade na Eucaristia, era mariano, esta capacidade de ser conciliador, de ser um homem de diálogo. Portanto, tudo isto são exemplos que ele sentiu necessidade, que fez parte do seu caráter e que são linhas de ação para hoje, para a nossa pastoral hoje. E que hoje são também seguidos pelos padres scalabrinianos, as irmãs e a grande família scalabriniana que se vai, os leigos, vai encontrar em Roma, acredito, neste domingo. Sim, há aí grandes mobilizações, vigílias, conferências, está tudo em movimento. Já estava porque tinham decretado este ano o ano scalabriniano, começou ano passado e vai terminar no dia 9 de novembro, e um mês antes Scalabrini vai ser canonizado. E, portanto, está tudo ao rubro. É uma boa ocasião para, de facto, colocar a centralidade neste tema das migrações, do acolhimento de todos. E a família scalabriniana sente a responsabilidade da fidelidade a este carisma e de ser cada vez melhor. E assim acontece também com este contributo da canonização. Eugénia Quaresma, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos, de facto, olhar esta canonização que vai acontecer este domingo a Roma, do fundador dos scalabrinianos. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.